Quero saudar a todos com um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estarmos aqui na Primeira Igreja Batista em Aracruz, terra boa, o único estado do Brasil que traz o nome de uma das pessoas da Santíssima Trindade no nome. É um estado abençoado, né? Espírito Santo, que maravilha. E a igreja traz a cruz de Cristo no nome. Isso é uma maravilha. É uma igreja de Deus com a cruz de Cristo no nome, no estado do Espírito Santo. É abençoadíssimo. E a Conferência Salto não tem como ser mais abençoada ainda, não é? Eu agradeço a Primeira Igreja Batista em Aracruz, agradeço os organizadores da conferência, agradeço ao querido pastor Luciano, santo homem de Deus, que junto com sua família tem feito um ministério extraordinário, onde Deus o tem plantado. Agradeço ao seu querido amigo pastor André Oliveira, não é? Ao querido pastor Diego Bravin, que está aqui junto conosco, uma alegria muito grande, e nosso querido pastor Max, só o pastor Max aqui, muito obrigado, alegria grande, prazer em estar aqui junto com o nosso querido pastor Max. Meu nome é Henrique, estou servindo na Segunda Igreja Batista em Rondonópolis, na terra do agronegócio, não é? Aquela terra ali tão quente, consegue ser mais quente do que Rio de Janeiro, onde eu fui criado. Sou paraibano, de Campina Grande, de nascença, criado no Rio de Janeiro, e há 5 anos ali, junto com a minha esposa, Sara, e com as minhas 2 filhas, Isabela, de 5 anos, e Sofia, de 7, pastoreando a igreja de Rondonópolis, ali há cerca de 5 anos, numa localidade em que, às vezes, a umidade do ar beira 7, às vezes beira 10, já chegou no passado até 5% de umidade do ar, né? Então, o nariz queima, garganta dói um pouco. Esse período de agosto, setembro, uma época de queimadas muito intensa, mas Deus nos levou para ali servirmos e tem sido uma bênção servir ali naquele lugar ao nosso Senhor. Quando o pastor Luciano ele nos contactou falando sobre a conferência, falou da possibilidade de nós ministrarmos sobre o tema curando a mente e o coração do líder. E como nós todos precisamos em alguma dimensão da nossa vida, em algum aspecto da nossa vida de cura. E quando eu pedi a Deus para trazer uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos, veio um homem que em muitos momentos precisou da cura do Altíssimo. Um grande líder do povo de Deus, um homem emblemático, paradigmático, chamado Moisés. Eu queria pensar em Moisés hoje, na primeira perspectiva do líder sendo curado da sua autossuficiência. Porque muitas vezes, incorrendo no mesmo erro que Moisés incorreu, de querer fazer as coisas para Deus, mas indo um pouco mais à frente, às vezes, do que deixando Deus à frente, a gente acaba ficando enfermo. E amanhã, se Deus permitir, pensar num tema contemporâneo, em que, dentre os grandes temas da contemporaneidade, não é, metaverso, inteligência artificial, tantos outros mais, eu queria pensar o tema da autossabotagem. E pensar muitas vezes como o líder se autossabota e ele precisa de cura para ser livre e liberto da autossabotagem no seu ministério. Isso amanhã, nos 2 momentos, se Deus nos permitir. Então, se você tem uma Bíblia, acompanha comigo, por gentileza, Atos, capítulo 7. A história de Moisés, ela se encontra em Êxodo, mas a gente vai trabalhar no resumo da vida dele, feito por Estevão, em Atos, capítulo de número 7, versículos 17 a 39. Atos 7, 17 a 39. Atos 7, 17 a 39. Assim diz a palavra do Senhor. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar, ou seja, abandonar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, era muito formoso. Foi criado 3 meses na casa de seu pai e, sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração em visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós?
queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés. Esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos, e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi os seus gemidos, desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra no Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para não las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e preciosa palavra. Irmãos, eu gostaria de pensar sobre esse nosso líder Moisés, que precisava ser curado, e curado especificamente da sua autossuficiência. Coisa que muitas vezes nós fazemos de boa vontade para Deus, querendo trabalhar muito para Ele, como líderes, servos, querendo fazer o melhor para Ele. Mas muitas vezes acabamos ultrapassando um determinado limite. Os gregos costumavam chamar a ultrapassagem de limite de híbris, que atraía a ira do seu panteão de divindades. Moisés, de alguma forma, ele em alguns momentos, antes de Deus equacionar e equilibrar o cronômetro da sua vida, Moisés ultrapassa alguns limites, querendo libertar o povo de Israel pela sua própria mão. Eu queria pensar na vida dele, para que se em algum momento, muitas vezes, no afã de querer fazer mais para Deus, às vezes nós ultrapassamos um pouquinho o limite, a gente seja sarado e curado da autossuficiência. Eu quero começar com a reflexão de Paul Tournier, esse médico genebrino que, dentre tantas afirmações emblemáticas, ele nos lembra: há 2 coisas que ninguém pode fazer sozinho: casar e ser cristão. Ninguém pode casar sozinho. É claro que talvez você me cite aquela reportagem que saiu há 5 anos atrás, de um homem na Índia que foi ao cartório e registrou o casamento consigo mesmo. Ele pode ter casado consigo mesmo, mas uma lua de mel boa com a esposa ele não vai ter, não é? Mas tirando essas anomalias, tirando essas esquisitices contemporâneas, não se pode casar sozinho, e não se pode ser cristão sozinho. Precisamos uns dos outros. Estevão sabia disso, e de alguma maneira ele faz um lindo resumo da vida de Moisés, e ele divide a vida de Moisés muito evidentemente em 3 partes. Moisés teve 120 anos de vida, e parece que por algum motivo divino, o Senhor escolheu pontuar 3 momentos na vida dele: os primeiros 40 anos onde ele vive no Egito, os segundos 40 anos onde ele vive em Midian com seu sogro e Zípora, e os terceiros por Estevão, dividida em 3 partes. A primeira parte, olhando por um determinado prisma, um evangelista chamado Dwight Lyman Moody, que eu vou voltar a ele no final, olhou para a vida de Moisés em Atos, capítulo de número 7, versículos 17 a 39, e disse: Estevão dividiu a vida de Moisés e eu vou nomeá-la de 3 formas, disse Dwight Lyman Moody. A primeira
suntuosidade egípcia, a todo conhecimento egípcio. Estevão diz em Atos 7:22 que Moisés foi criado em toda a ciência e cultura caldaica. Moisés era um gênio, Moisés era um homem que tinha uma cabeça maravilhosa. Moisés era uma mistura de um multimilionário da indústria petrolífera, junto com alguém formado com PhD na Escola Superior de Guerra. Moisés, ele foi criado em toda a ciência e cultura dos caldeus, irmãos. A cabeça de Moisés era alguma coisa fantástica, era estratégica, era uma cabeça organizada, sistemática. Só que, fazendo isso, naqueles seus primeiros 40 anos de vida, a educação de Moisés, o seu processo educativo, leva Moisés a supor um pouco mais de si mesmo. A ponto de Dwight Lyman Moody, quando observa Atos capítulo de número 7, a maneira como Estevão organiza a vida de Moisés, diz: eu vou chamar a primeira fase da vida de Moisés de eu posso. Moisés achava que podia. Moisés desenvolveu a doença da autossuficiência. Ele achava que Deus ia livrar o povo de Israel, mas pelas suas próprias mãos, a ponto de matar um egípcio defendendo um hebreu com as suas próprias mãos. Seu crime é um homicídio culposo com ocultação de cadáver. No dia seguinte é descoberto. Moisés merecia a pena capital e Moisés foge. Fugindo, ele depara-se com um grupo de pessoas que estão maltratando aquela que seria sua futura esposa. Ele defende. Jetro vê que está ali um bom candidato a genro. Moisés casa com Zípora e fica os 40 anos no deserto. Aquele homem que tinha uma cultura palaciana, aquele homem que tinha uma cultura enciclopédica, aquele Moisés que tinha uma capacidade nababesca, um conhecimento científico extremamente acurado, dentre os melhores ele era o melhor. Aquele homem que estava sendo preparado para substituir Faraó como rei no Egito futuramente, agora se encontra no deserto, conhecendo a sua real natureza. Quando Deus diz em Gênesis capítulo 3, a Adão: tu és pó. Moisés, se deparando com o pó do deserto, depara-se com a sua real condição: na verdade, eu sou pó. E aí Dwight Lyman Moody, olhando Atos capítulo de número 7, dá um nome à segunda fase da vida de Moisés, os segundos 40 anos. Moisés descobre: eu não posso. Se os primeiros 40 anos da vida de Moisés são marcados pelo eu posso, os segundos 40 anos são marcados pelo eu não posso. E aí, aos 80 anos de vida, Moisés já podia se aposentar, porque se ele trabalhasse 35 anos, normalmente como qualquer um de nós, já teria tempo de aposentadoria. Se ele tivesse insalubridade, ou se ele fosse professor com 30 anos, com insalubridade, com 25 anos ele se aposentaria, 25 anos de trabalho. Moisés tinha 40 anos de trabalho no deserto. Então Moisés já podia se aposentar de qualquer forma, de qualquer maneira. Quando Moisés pensa que vai se aposentar, é que começa a história. Moisés vai ao Sinai, e ali ele vê um arbusto, aquele arbusto se queima. Isso era comum dentro da baixa umidade do ar. Mas aquele arbusto não se consome, ele não se desfaz. Isso é peculiar. Ele vê Deus falando com ele. Há uma voz que vem do meio da sarça e diz: vem, Moisés, eu vou enviar você para livrar o meu povo. Dos 80 aos 120, há uma nova fase da vida de Moisés. Se nos primeiros 40 ele descobre: eu posso. No segundo ele descobre: eu não posso. Nos terceiros 40 anos de sua vida, ele descobre: quem pode é Deus. É só Deus quem pode. Não sou eu que posso, não é a minha capacidade humana, não é a minha autossuficiência, é Deus que pode. No primeiro tempo da sua vida, ele tem um processo de adoecimento. Aí comete um óbito e na funda ele enfrenta uma crise de identidade de quem ele é ou deixa de ser, para depois, no deserto, conduzindo o povo diante de Canaã, a terra prometida. Dos 80 anos aos 120 de vida, Deus vem com um tratamento e cura Moisés. Moisés é curado da sua autossuficiência e ele tem que subir ao Sinai, em vários momentos da sua trajetória, para ter um encontro renovador com Deus. A partir da vida e da trajetória de Moisés, irmãos, nós temos muitas coisas a aprender. Uma transição que podemos fazer para tirar as aplicações da nossa vida é que nenhum de nós se acha autossuficiente. Mas quando nós trabalhamos sem descanso, não nos relacionamos, desprezamos a família e a saúde, asfixiamos a devoção, estamos evidenciando em alto e bom som que nosso fazer é fundamental à obra de Deus, quando na realidade não é.
Irmãos, quem faz é Deus, quem age é Deus, quem opera é Deus, quem chama é Deus, quem vocaciona é Deus, quem fundamenta é Deus, quem abençoa é Deus, quem dirige é Deus, quem conduz é Deus, quem guia é Deus, quem abençoa é Deus, quem enche é Deus, quem fortalece é Deus. É Ele, é sempre Ele, é tudo dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, é Ele que faz. Teologicamente nós dizemos apenas Deus é necessário, todo o restante é contingente. Ele pode fazer, mas na linha histórica dele, Ele está fazendo na eternidade, introduz-se no tempo para agir, e convida você e eu a sermos coparticipantes da obra dele, de maneira equilibrada, de maneira salubre. Entretanto, confundimos, e às vezes não paramos, porque achamos que a obra depende de nós, achamos que as coisas dependem de nós, e nós adoecemos, e quando adoecemos as pessoas que estão ao nosso redor, que tanto amamos e tanto queremos bem, a família, amigos, parentes, pessoas que nos prezam e que nos admiram. Moisés precisava ser livrado da autossuficiência. Moisés, na realidade, precisava ser curado de si mesmo. Dessa maneira, Moisés era assim. Ele precisava ser curado da autossuficiência, que tem como raiz o desejo de independência. A solução era a fuga na sua concepção, mas a solução de Deus era o enfrentamento. Moisés, ele foge do Egito. Quando ele chega em Êxodo 18:1, descobrimos que Jetro lhe traz Zípora, que de alguma maneira, em algum momento, Moisés tinha mandado de volta para a casa do pai, e nós só sabemos essa informação em Êxodo 18:1 e 2, quando Jetro traz de volta Zípora para junto de Moisés, quando Moisés passara o Mar Vermelho. Então Moisés tem essa tendência de fuga, porque na realidade ele quer fugir de si mesmo. Ele quer fugir do que ele entende como fracasso, ele quer fugir da derrota, ele quer fugir do que foge ao seu controle, ele quer fugir do que ele não consegue fazer. Então ele foge, ele tenta escapar. Deus vai ao seu encontro com o enfrentamento, para tentar falar alto e bom som a Moisés: Moisés, pare de fugir. A solução, a injeção divina para a autossuficiência, para sermos libertos e livres da autossuficiência, curados dela, é nós pararmos de fugir. Fugir do medo da derrota, fugir do medo do fracasso, fugir de nós mesmos, fugir de nossos medos, fugir de nossas esquisitices. Moisés, nós precisamos parar de fugir, precisamos nos encontrar com Deus. E é interessante que na vida de Moisés e no livro de Êxodo você encontra 3 lugares muito bem delimitados, muito categóricos, que mostram o tratamento de Deus para curar Moisés, para Moisés parar de fugir, defrontar-se com a sua autossuficiência, depender mais de Deus, que podem ajudar você e eu a também sermos curados daquela síndrome de que achamos que a obra de Deus vai parar se nós pararmos, quando na realidade ela não vai. E esses 3 lugares são, em primeiro lugar, o Egito. Moisés precisava abandonar o Egito. Êxodo capítulo 1 a 12. Moisés está no Egito e Deus o tira do Egito. Segundo lugar, o Sinai. Êxodo capítulo 13 a 18. Moisés está no pé do Sinai junto com o povo. Terceiro lugar, o deserto. Êxodo capítulo 19 até Êxodo capítulo 40. Esses 3 lugares ajudaram Moisés a ser curado da sua autossuficiência e podem ajudar o coração e a mente do líder a serem curados essa manhã, Deus assim permitindo. Primeiro lugar, Moisés, pare de fugir, mas você precisa parar de fugir deixando o Egito. Você precisa sair do Egito, Moisés, mas sair do Egito não é tão fácil, porque não é uma saída meramente geográfica, não é uma saída territorial, não é uma saída de um país para outro, Moisés. Você precisa fazer uma coisa que todo o povo de Israel precisava fazer e não conseguiu. Se você puder, olha comigo, se você está aberto em Atos 7, uma peculiaridade, no versículo 39, o sermão de Estevão diz, Atos 7, 39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração, o que aconteceu em seu coração? Se voltaram ao Egito. Irmãos, pelo texto de Atos 7, nós ficamos sabendo que o povo de Israel, que saiu do Egito, no seu coração, voltou ao Egito. Sabemos do dito popular evangélico que fácil foi para Moisés tirar o povo do Egito,
difícil era tirar o Egito de dentro do povo. E para ele também, imagine, irmãos, você tendo todas as iguarias na sua infância, você tendo melhor cultura, melhor tratamento, você estudando na Harvard, Yale, Oxford, no MIT da época, no melhor instituto de inteligência artificial contemporâneo, você sabendo os meandros do metaverso da contemporaneidade. O texto diz, de Atos capítulo 7, que Moisés conhecia, Moisés tinha acesso, Moisés era top, Moisés conhecia a ciência e a cultura caldaica. E Deus quer tirar Moisés do Egito, mas para Moisés ser curado de uma síndrome de um futuro faraó, Moisés, você precisa deixar o Egito. Deixar o Egito significa deixar de pensar da forma como o Egito pensa, deixar de trabalhar da maneira como o Egito trabalha, deixar de usar a metodologia que o Egito usa. E quantas vezes nós estamos no ministério, e aí nós estamos com a nossa igreja trabalhando, e daqui a pouco, alguém com alguns subterfúgios teologicamente deformados abre uma igreja do lado, alguém com finalidades contestáveis abre uma igreja do outro lado da rua, alguém de uma maneira extremamente escusa abre uma igreja convidando os membros que são da sua igreja a racharem e irem para lá, e você olha tudo aquilo e fala, Deus, mas quando é que o Senhor vai agir? Quando é que o Senhor vai operar? Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Me dá direção. E nós somos tentados a utilizar ferramentas egípcias. Mas você, líder, foi chamado para pensar, agir e trabalhar da maneira de Deus. M. Bound diz, enquanto os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens. Homens são o método de Deus. Enquanto os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens. Homens são o método de Deus. Moisés deveria aprender isso, que Moisés era um instrumento que Deus tinha selecionado para fazer a vontade dele. Então, dessa maneira, Moisés tinha que reaprender tudo de novo. Senhor, eu aprendi que liderança tem que escravizar as pessoas. Senhor, eu aprendi no Egito que liderança, eu tenho que colocar um capataz chicoteando hebreus desobedientes. Senhor, eu aprendi que liderança tem que ser prepotente e autossuficiente. Senhor, eu aprendi sobre liderança tudo no Egito. Você aprendeu, Moisés? Perfeito. Moisés, agora vem aqui. Vai para o deserto. Porque eu quero ensinar a você que a liderança cristocêntrica é diferente. Maior, muitas vezes, é o menor. Aquele que é mais honrado no reino de Deus é aquele que mais serve. Moisés, eu quero saber se você está disposto a tirar aquilo que você aprendeu do Egito e aprender um novo tipo de liderança, uma liderança serva. Uma liderança, Moisés, onde você vai conduzir 2 milhões de pessoas para fora do Egito. Um tipo de liderança em que muitas vezes você vai ter que se prostrar e se humilhar diante da minha face para que eu te dê a direção. Moisés, eu quero ensinar a você tudo de novo. Eu quero tirar o Egito de dentro de você e eu quero ensinar a você como se pensa na minha ótica e na minha direção. Irmãos, Moisés foi curado e nós precisamos ser curados, deixando de fugir, mas deixando o Egito, tirando todo um tipo de metodologia ou maneira não cristã que haja em alguma forma de nós agirmos ou pensarmos, para trabalharmos um tipo de liderança serva àqueles que Deus colocou para nós servirmos e para nós trabalharmos. Deus, Ele muitas vezes parece que está com uma torneira de 10 mil mililitros abertas sobre nós, com seus anjos predispostos a abrir aquela torneira de criatividade, de coisas tão maravilhosas, e que parece que nós vamos com um cálice de ceia diante dele para que ele derrame aquilo, e Deus está falando, mas eu tenho mais de criatividade, eu tenho mais de coisas novas, eu tenho mais da minha multiforme sabedoria para pintar nos coloridos sobre a igreja, e ele quer nos dar tanta coisa mais de criatividade que nunca revelou a ninguém, que não revelou a Wesley, que não revelou a Lutero, que não revelou a Dwight L. Mahmood, a Sadhu Sundar Singh, e nós às vezes ficamos presos a questões do Egito. Efésios 3:10 é um texto muito interessante, quando o texto diz: e foi assim para que a multiforme sabedoria de Deus fosse manifestada a principados e potestades nas regiões celestiais. Ali, multiforme é um termo que a gente chama na interpretação bíblica de rapax legomena. Rapax legomena é todo o termo que aparece uma vez só na Bíblia. O termo que traduzido ali é multiforme, está escrito polipoikilos. Poli significa muito, poikilos significa cores. Literalmente o que está escrito em Efésios 3:10 é que foi assim para que pela
aquarela de cores, como era traduzido no grego clássico, polipoikilos, a aquarela de cores de Deus fosse pintada na vida da igreja para confundir principados e potestades. A ideia do texto é que Deus ele pinta a igreja com muita criatividade, com muito colorido, diversamente, para que o diabo ele nunca saiba onde vai nascer o novo John Wesley, onde vai nascer o novo Aurélio Agostinho, onde vai nascer o novo João Calvino, onde vai nascer o novo Martinho Lutero, onde vai nascer o novo santo homem de Deus, a nova santa mulher de Deus, e todo esse pintar de Deus, toda essa criatividade divina está à nossa disposição. Deus ele quer trazer no seu ministério alguma coisa nova, alguma coisa vinda do céu para a terra, que ele nunca revelou a ninguém que pisou na face da terra, e ele está disponível para isso. Basta apenas você buscar, Moisés, busque dele, Moisés, ele tem mais para você, Moisés. Precisamos em primeiro lugar passar pelo Egito, deixar as coisas lá e dizer: Deus, eu estou aberto para o novo, estou aberto para o criativo, estou aberto para aquilo que o Senhor tem a separar para mim. Em segundo lugar, Moisés sai do Egito e Moisés vai para o deserto. Ele passa ali naquele tempo no deserto, aprendendo em Midian a desaprender para reaprender. Você sabe que uma das competências profissionais desse tempo, que se estima muito, além da capacidade de adaptação, capacidade de mudança, é que é necessário muitas vezes você aprender a desaprender para reaprender. E muitas vezes nós precisamos disso, como Moisés precisava aprender a desaprender para reaprender. Por quê? Nós estamos naquilo que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, radicado na Alemanha, escreveu: Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han diz que nós saímos de um tempo de uma sociedade do entretenimento para uma sociedade do trabalho, uma sociedade da produção. Nós valemos hoje aquilo que produzimos. E depois que veio a avalanche tecnológica e que nós temos um celular, um palm top na nossa mão, ou um notebook, ou um tablet em nossas casas, o lugar de trabalho, ele deixa de ser aquela seção do seu escritório, aquele departamento onde você antes batia o ponto, e ele se torna todo lugar, qualquer lugar. Uma vez que você está com o notebook, uma vez que você está com o celular e com o tablet na mão, você leva o seu trabalho para onde quer que você vá. E isso faz com que nós trabalhemos hoje no escritório, às vezes menos, mas que trabalhemos muito mais do que trabalhávamos anteriormente. Porque a gente sai no tempo de intervalo, vai responder os apps que mandaram para a gente. A gente vai no caminho, o carro para no sinal, no semáforo, e a gente começa a responder alguma coisa. A gente manda um áudio porque a gente não tem tempo de escrever uma mensagem detalhada. E o trabalho, ele passa a nos consumir mais. E nós nos tornamos aquilo que Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. Mas há um problema teológico que nós temos que resolver. Mateus 11, 28, Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Temos um problema teológico para resolver. Jesus disse: Vinde a mim os que estão cansados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, você vai encontrar descanso. Jesus diz: venha, que você vai ter alívio e descanso. Só que a gente vive cansado. Então temos um problema para resolver. Pergunta aí para o irmão que está do seu lado: você está meio cansado aí, irmão? Está um pouco cansado? Como é que você vai resolver isso, irmão? Como é que você vai resolver? Como é que você vai resolver? Como é que a gente resolve? O que aconteceu? Você entendeu o problema teológico? Jesus diz: venha, que eu vou te dar descanso. A gente foi, só que a gente está cansado. Qual é o problema? O segredo está ali no aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente não tem aprendido como é para aprender. Mansidão não é asfixiar a razão ou tornar-se um João bobo. Mansidão é cultivar em si a certeza de que Deus está no controle de tudo e saber ter discernimento daquilo que você deve fazer e daquilo que Deus deve fazer. Humildade é ter a consciência da sua real condição, é saber que você é pó e ao pó se tornará. A mansidão é a certeza em mim de quem Deus é. A humildade
é a certeza em mim de quem eu sou. Quando eu aprendo quem Deus é e aprendo quem eu sou, eu aprendo a lançar sobre Ele aquilo que me pesa, e não levo para mim pesos além do que eu devo levar. Se Ele prometeu descanso, eu já fui até Ele, estou cansado, é porque eu estou levando coisas demais que não são para eu levar. Moisés, você precisa soltar um pouco dessas preocupações que você tem levado, Moisés. Moisés, no deserto você precisa aprender que se uma ovelha fugir, Moisés, quem vai trazer de volta sou eu. Moisés, você precisa aprender que no deserto o vento sopra e as dunas mudam de formato, e quem vai te guiar no deserto sou eu. Moisés, no deserto você precisa aprender um tipo de ciência que o Egito não lhe ensinou, que é caminhar nas dunas do deserto e aprender que as coisas mudam da noite para o dia muitas vezes, mas que eu estou no controle e vou ligar e você não vai se perder. Moisés, você precisa ter a condição, a real certeza da condição de quem você é e de quem eu sou, para você confiar mais em mim. Moisés, lança a tua ansiedade, a tua preocupação sobre mim, Moisés. No deserto, Moisés aprende mais um pouco. Ele aprende que Deus está no controle de tudo, que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, em 2004, hoje eu estou pastoreando no Mato Grosso, em 2004 também pastorei lá. Pastoreei numa cidadezinha chamada Pochorel, voltei para o Rio de Janeiro em 2005. Em 2005, eu tinha casado em 2004 com a Sara. Temos 18 anos de casado hoje. E 2005 foi um ano muito desafiador para nós. Sara estava terminando o último ano do curso de fisioterapia, eu estava terminando um mestrado. E nós estávamos com as nossas finanças muito contadas, porque nosso desejo era voltar para o Mato Grosso em 2006. O que não aconteceu, fomos para outra direção no Rio de Janeiro mesmo. E quando chegou em 2005, a finança foi ficando muito escassa, e eu fui produzindo alguns livretos por meio de copiadora, meus livretos próprios por meio de copiadora, para vender a R$1 e R$2, para ver se chegava a R$1 e R$2 para pagar o aluguel. E Sara teve uma boa ideia, sempre foi muito boa de cozinha, assim como a nossa querida esposa do pastor Paulo Júnior, não é? E eu também fui muito mal de cozinha, assim como nosso querido, acho que veio a assunção sobre nós pastores, assim como o pastor Paulo Júnior, eu também não sou bom na cozinha, tenho boa vontade, me esforço, mas não tenho a capacidade, mas a Sara tem. E a Sara falou, vou fazer uns docinhos para vender na faculdade. Docinho de leite ninho, brigadeiro, falou, vou vender na faculdade. Foi para a faculdade, foi lá vender, voltou, chegou à noite, a gente cheio de esperança. Quando ela voltou da faculdade, e aí, Sara, como é que foi a venda? Ela conseguiu vender um docinho. Um docinho? Falei, não, fica triste não, Sara, deixa aqui que eu resolvo o resto. Eu comi todos os outros docinhos, né? Acabei com aquela bandeja de docinho. E aí, falei, vamos tentar mudar de negócio, bota uma placa de bolo. Botou uma placa de bolo, vendeu um bolo aqui, vendeu um bolo ali, vendeu um bolo acolá. Foi vendendo. E passou-se o tempo, nós nos estruturamos, nós nos reorganizamos, eu fiz outros cursos, outras situações, ela também e tal, e nos estruturamos. 2005 foi o nosso ano de transição, foi um ano de um deserto muito grande que nós passamos. Deus abençoou, depois tivemos a Sofia, depois tivemos a Isabela, e o Senhor nos guardou e nos abençoou. Mas no ano de 2005, irmãos, Deus nos ensinou muito, Zacarias 4:10, não desprezeis as coisas pequenas, nem os humildes começos. Cada docinho, cada bolo, cada livreto que nós vendíamos, de R$1, de R$2, me lembro como se fosse hoje o estágio que a Sara fazia de fisioterapia, R$200, lá no Rio de Janeiro, em Vila da Penha que ela fazia, R$200, nosso aluguel era R$350, ela juntava a contrapartida do estágio, juntava daqui e ali, a gente ia juntando, pagávamos aluguel, água, luz, tudo muito contadinho, mas foi tudo pago. Ali aprendemos a valorizar cada coisa pequena. No nosso deserto aprendemos a valorizar cada pessoa que vende um docinho. No nosso deserto aprendemos a valorizar a simplicidade. No nosso deserto aprendemos a valorizar o dia que a gente tem R$5 para comprar um joelho em alguma lanchonete, porque o dia que nós podíamos comprar um joelho uma vez por semana, no nosso sábado, que era o passeio que a gente fazia, a gente ficava muito feliz, e havia dias que a gente tinha dinheiro para comprar só um joelho, tinha que cortar pela metade para ela e metade para mim. E nós aprendemos no nosso deserto a valorizar tantas coisas pequenas, como Deus nos ensinou naquele momento no deserto. E aí quando você está repartindo um joelho,
a dependência de si mesmo, ela vai sendo esmagada, ela vai sendo arrebentada, ela vai sendo triturada, ela vai sendo colocada lá embaixo, para você entender que você depende de Deus, você para de tentar fugir de si mesmo, você fala, Deus, é só o Senhor. E Deus foi abençoando, foi trabalhando naquele momento, nós aprendemos naquele deserto e aprendemos a depender mais de Deus. Talvez você tenha chegado aqui num deserto grande, talvez você tenha chegado aqui e perguntado, mas é uma conferência de 100 para 100, e você diga, mas pastor, por que a minha igreja não ultrapassa aquele limite? Por que bate sempre ali e volta? Por que aquele deserto? Porque eu chego numa conferência tão abençoada, mas parece que eu volto e preciso de um oásis em meio ao deserto. Por que aquele deserto? Porque o deserto é lugar de aprendizado, deserto é lugar onde a gente ouve a voz de Deus mais clara, deserto é lugar onde a gente valoriza as coisas pequenas. Deus está permitindo a você passar por aquele deserto, para que você se torne um verdadeiro oásis, valorize as coisas pequenas, para colocar você no tempo certo, na hora certa, na maneira de Deus, naquilo grande que Ele reservou para você, em nome de Jesus. Moisés precisava passar pelo deserto. Moisés, não é a cultura nababesca do Egito que vai te livrar, Moisés. Não é. Você precisa pastorear no deserto, para você aprender a amar cada ovelha, que tem CPF, identidade, impressão digital, íris diferenciada, cada um é um indivíduo. Você vai amar um por um, Moisés. Mas em terceiro lugar, Moisés precisava parar de fugir de si mesmo, parar de fugir de Deus, parar de fugir dos desafios. E Moisés precisava subir ao Monte Sinai. Então, se no capítulo 1 a 12, Deus trata ele no Egito, se no capítulo 13 a 18 de Êxodo, Deus trata dele no deserto, caminhando ali na península no Sinai, se no capítulo 19 ele para no sopé do Sinai e fica até o 40, recebendo mandamentos, recebendo instruções, Moisés precisava conhecer um pouco mais o Sinai. Dr. Russell Shedd, em saudosa memória, dizia: era necessário a Moisés subir de tempos em tempos ao Sinai, para receber novas rajadas de glória. Moisés precisava voltar ao Sinai. Moisés precisava estar no Sinai para parar um pouquinho. Irmãos, às vezes a gente está no ministério e a gente vai cheio de alegria, cheio de ideias, como nós vamos falar à noite, se Deus permitir. A gente vai cheio de boas intenções, nem todo mundo nos entende, muitas vezes há rejeições, há maltratos, e acontece às vezes um bloqueio no coração do líder, ele fica ferido, ele fica ali sentido, porque ele vai numa passada, o pessoal não vai, ele vai numa caminhada, o pessoal não vai, mas naquilo aí ele acaba estacionando e ele sai daquele foco ministerial, daquela vocação que Deus deu, e ele começa Deus deu a ele uma capacidade, Deus deu um dom, e ele começa a se envolver com uma série de outras coisas. E quando a gente está ferido, quando a gente está marcado, a gente começa a encher a nossa agenda com um bocado de coisa que não é de Deus. Aí não é que não seja de Deus exatamente, mas é que não é o foco da missão. Aí a gente arruma palestra, aí a gente arruma evento, aí a gente arruma um negócio para fazer aqui, aí a gente arruma um outro negócio para fazer ali. A gente vai enchendo a agenda de um bocado de evento que não tem a ver com a vocação. Deus vai abençoando, vai dando êxito naquilo, porque Ele deu a capacidade, o dom e a vocação são irrevogáveis, mas isso vai furtando aquele tempo do Sinai, isso vai furtando aquele tempo de intimidade que a gente tinha com Deus, aquela rajada de glória que fazia a diferença. E Deus chama Moisés e fala: Moisés, você precisa voltar a ver a sarça. Você viu lá em Êxodo 3, já está no tempo de você voltar, Moisés, vem aqui para o Sinai junto comigo. Tomás de Aquino, ele diz que na sua fase adulta, depois de escrever 600 e tantos artigos da sua Suma Teológica é um livro de 9 tomos, com 600 e tantos artigos, produzido no século XIII, incompleto, porque Tomás de Aquino ele teve uma visão da glória de Deus, segundo ele próprio. E ele diz que ele teve uma visão tão beatífica, tão glorificante, da beleza da glória de Deus, que ele olhou para o seu livro de 9 tomos, ele disse: tudo que eu escrevi é palha, tudo que eu escrevi é um mero croquis, tudo que eu escrevi é um mero esboço diante da beleza da glória de Deus. A Suma Teológica ficou incompleta,
porque Tomás de Aquino contemplou um pouco mais da glória de Deus. D.T. Niels, quando perguntaram a ele o que é proclamar o evangelho, o que é falar de Deus, D.T. Niels, o que é evangelização, Niels disse: evangelização é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Essa é a nossa condição quando nós nos deparamos com a grandeza da glória de Deus, quando nós vemos a glória de Deus. Lutero, depois de escrever 50 volumes de Suma Teológica, ele escreveu e colocou na parede da sua casa, metade em alemão, metade em latim: Via sei Pitler, hoc est verum. Nós somos mendigos, essa é a verdade. Quando eu falei uma vez isso no seminário, o aluno levantou o braço e falou: pastor, será que eu sou pelo menos o papelão que cobria aquele mendigo? Eu falei: olha, se a gente ficar por aí já está muito bom. Irmãos, nós precisamos voltar a subir ao Sinai, para que nós sejamos curados da nossa autossuficiência. Porque nós, quando chegamos no Sinai, naquele momento, quando o tempo tenta nos furtar tanta coisa, roubar tanta coisa, a gente se prostra diante do Pai, a gente coloca o nosso rosto em terra, 5, 10, 15, 20 minutos, a glória de Deus vai nos envolvendo, vai nos enchendo, vai nos renovando, vai nos fortalecendo, vamos recebendo novas rajadas de glória, vamos tendo certeza de quem Ele é, aprendendo com o manso, e tendo certeza de quem nós somos, aprendendo quem nós somos, humildes de coração, e nós levantamos dali renovados, cheios da glória, da graça de Deus, com coração e mente curados. É aquela música que a amiga Fernanda Brum canta: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória de Deus. É como Miguel Ângelo asseverou certa vez: o sol é a sombra de Deus. É aquela música linda que o compositor, com tanta inspiração, colocou no papel, numa letra indizível, quando canta na possibilidade de tentar redigi-la: os tesouros do mundo não expressam valor, as grandezas do céu são incapazes de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Moisés, Deus te chama a receber novas rajadas de glória, voltando a reservar mais tempo para Ele, que o tempo com Ele fará você se tornar mais produtivo. Se Moisés aprendeu isso e tornou-se um líder curado na sua autossuficiência de mente e coração, Dwight Lyman Moody estava na mesma bifurcação em Y que Moisés se encontrou na sua vida. Dwight Lyman Moody, o maior evangelista do século XIX, conduzindo cerca de 1 milhão de pessoas aos pés de Cristo, ele estava com 20 anos de idade, com uma profissão bem sucedida até então, um correlato a um empresário de sapataria. Modernamente, ele era um caixeiro, vendia sapatos, consertava sapatos, mas ele estava sendo muito bem sucedido na vocação evangelística, a vocação ardia no seu coração. E então, ele, indeciso, sem saber se mergulhava na vocação ou se mergulhava na profissão, foi até uma capela onde estava um pregador inglês visitando e proclamando o evangelho. Ele assomou a galeria, no mais recôndito daquela galeria, e o pregador inglês, ele recorrentemente dizia uma expressão: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue completamente nas mãos dele. E Moody começou a chorar, e o pregador inglês repetia: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue completamente nas mãos dele. E Moody chorava, e o pregador inglês repetia: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue completamente nas mãos dele. Moody chorava copiosamente. Terminada a mensagem e o culto, o pregador inglês foi à direção de Moody e perguntou: jovem, por que você tanto chora? E Moody respondeu: porque todo momento que você dizia, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue completamente a Ele, completamente a Deus, Deus falava no meu coração: Moody, você é esse homem. Moody, você é esse homem. Dwight Lyman Moody, você sabe
Você é esse homem. Moody atendeu o chamado, tornou-se o maior evangelista do século XIX. Deus está falando a pessoas nessa manhã que precisam se decidir. Ele escolheu você com essa santa vocação de pastor e de líder, para por meio da sua vida escrever uma história como escreveu na vida de Moisés. Deixe Deus curá-lo, deixe Deus sará-lo, deixe Deus dirigir, e Deus fará como fez com Dwight Lyman Moody, com Moisés, fará na sua vida uma obra que impactará o lugar onde você está, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos um minuto.